Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral da Paz e seus magistrados. Ok, boa tarde a todos que nos acompanham, ilustres pares, senhora Em ambiente procuradora, virtual, desembargador João Tribunal Lage, Eleitoral, presidente do senhores TREAP. advogados, sejam todos muito Desembargador João bem-vindos Lage é nesta branco, de tarde, cabelos castanhos 10 escuros, de fevereiro de curtos, olhos 2025, amendoados mais uma claros, sessão usa do óculos de Tribunal armação Regional escura, tem barba Eleitoral. parcialmente grisalha, Pelo quórum, declaro curta. aberta a sessão de Traz taga hoje. preta. Na tela, no candeeiro Registro para superior, os o logo pares do a ata TREAP, da última direito sessão. inferior, janela de libras com intérprete. Necessidade de acréscimo, declaro a ata aprovada. Ata aprovada, portanto. Desejo boas-vindas ao desembargador Carlos Torque, a quem passo a palavra para o item 3 da pauta, em face de meu impedimento, e peço licença para momentaneamente me ausentar da sala. Obrigado, senhor presidente. Já sigo a chamada. Então, Em ambiente virtual, desembargador Carlos Torque. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escuro e traje terno escuro sobre camisa escura. 3124 é uma continuação de julgamento. O juiz Arthur Golzini, relator do Valente, pediu vista o juiz Carmo Antônio, o embargante ao Ministério Público Eleitoral, embargado Bruno Manuel Rezende e também Javan Castanho, terceiro interessado, a União Federal. E o julgamento, então, assim estava. Nós estamos julgando agravo no agravo, tá? Embargo de declaração desse agravo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em data de 29 de 1 de 2025, por unanimidade, rejeitou a primeira Na barra inferior, 16 de 2 de 2024. Perdão, 16 de 2. 10 de 2 de 2025. 11ª Sessão Judiciária Ordinária do TREAP. Pediu vista o juiz Carmo Antônio. Os demais aguardaram o juiz Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Normande Souza, e pedido para o julgamento o juiz, o doutor presidente João Lage, que foi quem proferiu a decisão original. Eu me incluo aqui em pauta, então, para julgar, vez que tenho condições de voto. Então, vamos à palavra o juiz Carmo Antônio com seu pedido de vista. Senhor presidente, Lúcio Pares, senhora procuradora e aqueles que nos acompanham aqui presencialmente Foco no desembargador Carmo Antônio, vice-presidente e corregedor do TRE. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados, castanho de couro, nariz afilado e traz toga preta. De declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral em face do Acórdão 8470/2024, proferindo julgamento de agravo regimental, no agravo regimental em mandado de segurança, que conheceu do agravo interposto pela coligação O Trabalho Vai Continuar, para restabelecer os efeitos da decisão do presidente da Corte, que suspendeu os efeitos da inelegibilidade de Bruno Rezende e Javan Castanho. A particularidade é que, diante do voto do juiz Rivaldo Valente, pela rejeição dos embargos, eu pedi vista para exame em relação à minha participação no julgamento. E ao analisar, excelências, cuidadosamente os autos, eu verifiquei que na decisão que conta no ID 5217-848, eu reconheci o meu impedimento para atuar no feito em razão de ter prestado as informações sobre a decisão impugnada. O que aconteceu lá? O desembargador João Lages proferiu a decisão e aí foram solicitadas informações e eu, na condição de presidente, que as prestei. E ali eu declarei meu impedimento, então, evidentemente, se eu proferisse qualquer decisão agora nesse momento, evidentemente que ela estaria eivada de nulidade. Então, por isto, eu deixarei de proferir a decisão, porque anteriormente eu já me declarei impedido para atuar no feito, exatamente porque prestei as informações no mandado de segurança. Indo na ordem de votação, seria meu E ambiente virtual, desembargador Carlos Torque. depois do
doutor Rivaldo. Eu observo que nessas informações prestadas, né, havia a informação, pelo menos nos dava a entender naquele momento, de que o Ministério Público, que é o embargante nesse ponto, ele teria sido intimado da decisão que deu o efeito suspensivo da AGE do então candidato, hoje prefeito, Bruno Mineiro. Depois, já nos embargos, a procuradora, então, regional eleitoral, juntou uma certidão onde deixa claro que o Ministério Público não foi intimado dessa questão. O que, para mim, leva à mudança de entendimento, então, sobre a matéria, e assim sendo, estou acolhendo os embargos, dando efeitos infringentes, e, em meu entendimento, é o caso de enfrentar a matéria objeto do MS, do mandado de segurança. Aí, para discutir se cabe ou não cabe ao presidente dar efeito suspensivo naquela seara de recurso ordinário. Esse me parece resumindo a questão. Então, eu estou votando, acolhendo os embargos, dando efeitos infringentes para conhecer o MS. Esse é meu voto, como voto do doutor Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, ilustres representantes das partes. Foco na mesa da lateral direita. Houve o pedido de vista do desembargador Carmo Antônio na última sessão, quando foi apresentado o voto do juiz Rivaldo Valente. Eu adianto que se o desembargador Carmo Antônio não tivesse pedido vista, eu teria pedido. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Exatamente para melhor analisar a situação desse mandado de segurança. O presente mandado de segurança possui uma tramitação singular, exigindo especial atenção às suas especificidades processuais e materiais. Diante da relevância da matéria e da necessidade de uma apreciação aprofundada, procedi a uma análise minuciosa à luz dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis. Assim, passo à aprovação do voto, iniciando pela exposição detalhada dos elementos constantes dos autos até o presente momento. Em 8/9/2024, o Ministério Público Eleitoral impetrou mandado de segurança contra a decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que suspendeu a inelegibilidade de Bruno Rezende e Javan Castanho. Alegou usurpação de competência do Tribunal Superior Eleitoral, ausência de urgência e prejuízo à segurança jurídica, requerendo a suspensão da decisão e a notificação da autoridade coatora. 2 dias depois, em 10/9/2024, o então relator do caso, juiz Normande Souza, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Em sua decisão, fundamentou a ausência de dano irreversível, uma vez que os candidatos poderiam concorrer sub júdice, nos termos do artigo 16A da Lei nº 9.504/97. Destacou ainda o risco de confusão eleitoral em razão de eventuais alterações sucessivas no status das candidaturas. Ao final, determinou a notificação da autoridade impetrada e a ciência à Advocacia Geral da União. Em 12/9/2024, o Ministério Público Eleitoral interpôs agravo de instrumento contra a decisão do relator. No recurso, o Ministério Público Eleitoral sustentou a incompetência do TRE para conceder a medida, que deveria ser apreciada exclusivamente pelo TSE, conforme a Lei Complementar número 64 de 90. Alegou ainda violação ao devido processo legal, pois não foi intimado para manifestação, e apontou o risco ao processo eleitoral, destacando que permitir a candidatura de inelegíveis comprometeria a estabilidade do ordenamento e a transparência do pleito. Em 13/9/2024, o feito foi incluído na pauta de 16/9/2024, mas não foi levado a julgamento, pois na mesma data o juiz suplente Carlos Fernando, em decisão monocrática, revogou o efeito suspensivo e manteve a inelegibilidade de Bruno Rezende e Javan Castanho por 8 anos. Fundamentou a incompetência do TRE para a medida, cabendo ao TSE, e alertou para o risco à previsibilidade normativa e ao processo eleitoral.
Em 17 de nove de 2024, Bruno Rezende e Javan Castanho interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que revogou a suspensão da inelegibilidade. No dia seguinte, 18 de nove de 2024, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer sobre o referido agravo, manifestando-se nos autos quanto à legalidade e aos efeitos da decisão impugnada. Em seguida, os autos foram levados a julgamento. Em 18 de nove de 2024, o TRE Amapá julgou o agravo interposto por Bruno Rezende e Javan Castanho. Por unanimidade, o tribunal conheceu do recurso e, no mérito por maioria, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que revogou a suspensão da inelegibilidade. Em outras palavras, o julgamento resultou no acórdão TRE número 8453 de 2024, substituindo a decisão monocrática do juiz Carlos Fernandes pela deliberação do colegiado. Ressalto assim que a primeira decisão monocrática foi revogada e a segunda decisão, a revogadora, foi ratificada pela Corte. Diante disso, torna-se inviável o exame de novo agravo interno, pois a decisão impugnada já foi substituída por pronunciamento do plenário desta Corte. Assim, senhores julgadores, trago para reflexão o fato de que, por meio desses embargos de declaração, estamos diante da possibilidade de chamar o feito à ordem e reconhecer a nulidade da segunda decisão colegiada e assim organizar a marcha processual deste feito à luz dos normativos processuais aplicáveis à espécie, especialmente o artigo 93 do regimento interno desta Corte. Nessa linha, acolho as razões apresentadas no recurso ministerial, notadamente quando a afirmação de que sobreveio ao feito a preclusão projudicato, estampada no artigo 505 do Código de Processo Civil. Como é do conhecimento dos pares, é dever do órgão julgador promover e respeitar a segurança jurídica, que é um dos princípios basilares do ordenamento jurídico que garante a previsibilidade e estabilidade das decisões judiciais. No caso em análise, contudo, na sessão Permanece o jurisdicional foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura, nariz afilado e traje taga preta. Causou-me perplexidade o fato de que, apesar da existência de decisão consolidada por maioria, um novo recurso tenha resultado na rediscussão da mesma questão. Assim, como me manifestei naquela oportunidade, reafirmo que essa situação levanta questionamentos quanto à lógica e à necessidade dessa reanálise, uma vez que deveriam prevalecer os princípios da coisa julgada e da estabilidade das decisões, pois a rediscussão indevida de matéria já decidida compromete gravemente a estabilidade processual, bem como a coerência e previsibilidade das decisões judiciais. No julgamento que entendo deva ser revisto, ventilou-se a existência de fato novo, consubstanciado nas informações prestadas pelo presidente deste regional nos autos do mandado de segurança. Ocorre que tais informações são posteriores à decisão colegiada. Segundo consta no sistema Processo Judicial Eletrônico, a certidão de julgamento foi lavrada às 18 horas e 38 minutos do dia 18 de nove de 2024. Por sua vez, as informações do presidente dessa Corte Eleitoral foram juntadas às 18 horas e 52 minutos do mesmo dia. Nos termos da lógica processual vigente, eventual fato novo superveniente à decisão colegiada não pode ser alegado em agravo interno, dada a ausência de previsão legal. A via adequada, por exemplo, nesse caso, seria a oposição de embargos de declaração. Nesse sentido, cito precedentes do Tribunal Superior de Justiça que sustenta essa informação. Eu vou disponibilizar o voto que estou proferindo, está escrito, e essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consta do voto escrito, mas no que interessa, aqui ressalto, a jurisprudência dessa Corte, ou seja, do STJ, firmou-se no sentido de admitir a suscitação em embargo de declaração de fato novo que possa influir no julgamento do feito. Contudo, no presente caso, sequer se deveria cogitar o recebimento do agravo interposto pela coligação. O trabalho vai continuar como embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que ratificou a decisão do juiz Carlos Fernando,
uma vez que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para converter agravo interno em embargo de declaração, por se tratar de erro grosseiro. Ainda menos cabível seria a interposição de agravo interno contra a decisão colegiada, a qual substituiu a decisão monocrática proferida pelo juiz Carlos Fernando, pois também constitui erro grosseiro. Tal equívoco, por sua natureza evidente e inexcusável, transcende uma mera irregularidade processual, configurando afronta direta aos princípios da estabilidade do ordenamento jurídico e das decisões judiciais. Por essa razão, reitero que admitir tal expediente representaria, inevitavelmente, uma indevida flexibilização das normas processuais, fomentando a interposição desordenada de recursos e, consequentemente, Permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves, que deve ser resguardada, especialmente em feitos que demandam resposta imediata, como no caso de remédios constitucionais. Dessa forma, com a devida vênia, é imprescindível o reconhecimento da nulidade patente do acórdão ora embargado, razão pela qual se impõe o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, acude os embargos de declaração para, de ofício, declarar a nulidade do acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor. Imagem ampla do plenário. Como vota a juíza Tina Souza? Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, eu não fiz um voto escrito, né? Também os Foco na demais juíza Tina Souza. não constaram aqui no nosso SharePoint. Todavia, atento a... Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, curtos, especialmente agora penteados para trás. Usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado e batom nude. Traje a toga preta. De qualquer maneira, tenho que a minha convicção se alinha ao voto proferido pelo eminente relator, de modo que é com ele que voto, Excelência. Obrigado, juíza Tina Souza. Como voto, o juiz Normando Souza. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Doutora Sara, também boa tarde. Então... Foco no juiz Normando Souza. Que o doutor Anselmo trouxe aqui... Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás. Usa óculos de armação escuro, olhos amendoados castanho escuro, traje toga preta. Esse acordo. Doutor Carlos Fernando não conheceu do agravo exatamente dizendo isso. Então, foi ventilado, não houve omissão. E erramos, se erramos, eu estou aqui me incluindo como tribunal, não estava naquele julgamento. Mas se houve, foi uma opção. Esse voto não foi vencedor. Então, não há omissão quando nós estamos julgando embargos, né? Nós estamos julgando embargos, que é para esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão de ponto de questão sobre o qual deveria se pronunciar, corrigir erro material. É um erro material. Não é uma omissão de um ponto, não é uma questão... Então, não há uma obscuridade, houve uma opção jogadores naquele momento. Doutor Anselmo e doutor Carlos Fernando foram os únicos que não vencidos. Então, eu estou aqui seguindo o relator porque eu não vi nenhum ponto. O inconformismo do MP é para um recurso em cima do mérito e não dizer que nós fomos omissos, o tribunal foi omisso naquele ponto ou no outro, porque todos os pontos atacados não são omissos, são contrários ao que ela quer. Falou sobre a substituição de decisão, se a decisão é... E foi enfrentado, só não foi vencedor. Então, cada ponto do voto que eu tive chance de ver, não há omissão, obscuridade, erro, nem as matérias lá do 489, que fala que cabe embargos também, né, em cima da matéria do 489, quando a sentença deixa de cumprir esses requisitos aí. Então, eu estou seguindo o relator, fazendo essas observações. Eu posso até não concordar com alguma delas, mas não é. Eu teria que ser ministro do TSE para julgar esses recursos. E aí eu ia dizer, olha, volte, porque eu estou vendo isso aqui, tal, por isso, por aquilo, mude aqui. Mas em embargos eu não vejo essa opção da gente fazer essa correção. Assim eu sigo o relator.
Eu proponho o resultado. O Excelente. TRE, à unanimidade, conheceu os embargos e, no mérito, por maioria, os rejeitou, vencidos o juiz Carlos Torque e Anselmo Gonçalves, que os acolhia, tudo nos termos dos votos proferidos. Retorno à presidência ao E ambiente virtual, desembargador Carlos Senhor Torque. presidente, só uma questão que me ocorreu Imagem ampla agora. do plenário. Eu consulto se não haveria necessidade de chamar o substituto do desembargador Carmo para o julgamento, para compor o julgamento Foco na do Procuradora Regional, embargo. doutora Sara Cavalcante. Ele já se declarou impedido porque ele prestou as informações objeto da discussão. Doutora Sara. Sim, e no caso seria a hipótese de chamar o substituto, convocar substituto para a composição? Eu sou o substituto aqui, não há substituto. Eu sou o substituto dos dois. Nós não temos mais suplência. Perdão, excelência, obrigada. Nós estamos no limite. Eu sou o segundo suplente. E ambiente virtual, desembargador Carlos Torque. Agradeço a sua preocupação, mas já absorvida, então, discutida a matéria, eu retorno, então, à presidência ao juiz desembargador João Lage. Imagem ampla do plenário. Doutora Clã, eu penso que participo, mas aí como vogal do número 1 e 2 da pauta, né? Só enquanto o desembargador Lage já está na sala. Já estou. Você fica, Toque, com a gente. E ambiente virtual, desembargador João Lage. Isso. Então, vamos dar continuidade. Chamo em julgamento o item 1 da pauta, é o embargo de declaração na ação de impugnação de mandato eletivo 601.623 de 2022, origem de Macapá. Relator é o juiz Carmo Antônio de Souza, desembargador Carmo Antônio. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no dia 18 de dezembro de 2024, por unanimidade, conheceu o desembargo de declaração e, no mérito, após o voto do juiz relator pela rejeição, do que foi acompanhado pelo juiz Anselmo Gonçalves, pediu vista à juíza Tina Souza. Anteciparam os votos acompanhando o relator os juízes Normande Souza e Carlos Torque. Aguarda o juiz Rivaldo Valente. Então, desejo boa tarde à doutora Tina, bom trabalho e passo a palavra à sua excelência. Imagem ampla do plenário. Obrigada, presidente. Cumprimento novamente os pares e a doutora Procuradora Regional Eleitoral. Nesse processo, excelências, eu Foco na juíza Tina Souza. Melhor análise da matéria, mas após a detida análise dos autos, eu não cheguei a outra conclusão, além da que consta do bem lançado voto do eminente juiz Carmo Antônio. De forma que, sem mais delongas, meu voto é acompanhando integralmente o voto do relator pela rejeição dos embargos e é como voto, excelência. Feito com voto da juiz Rivaldo Valente. Presidente, eminentes pares. Foco no juiz Rivaldo Valente. Os advogados, todos presentes. Presidente, eu também, no momento de vista, tive a vista pedida pela doutora Tina, tive a oportunidade de analisar esse espaço de tempo os autos. Eu verifiquei aqui que trata-se de embargo de declaração, posto por Orisvaldo Queiroz Oeiras, contra o acordo 8377, 8378, âmbito de 2024, e reconheceram a fraude à cota de gênero, decretaram a inelegibilidade do embargante, a cassação de seu diploma e a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Progressista, PP Amapá. O embargante, senhor presidente, alega em síntese omissão e obscuridade no julgado, sustentando 4 apontamentos. Juiz Rivaldo Valente é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, cortiços laterais, os óculos de armação escura, barba escanoada, grisalha e traje toga preta. Cometendo a regularidade processual. Segundo ponto alegado no embargos, ele alega que houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois a defesa não teve acesso integral às provas colhidas na fase investigativa.
investigativa. Primeiro ponto, ele alega que a condenação baseou-se exclusivamente em provas inquisitoriais, sem produção de prova judicializada. Por último, ele alegou que a decisão não demonstrou a anuência do embargante com os fatos ilícitos, havendo obscuridade quanto ao seu efetivo envolvimento na fraude. Diante desses pontos, ele requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar os acórdãos e afastar sua condenação. Eu vou analisar o ponto a ponto apresentado pelo embargante de forma individual, senhor presidente. Em relação à juntada extemporânea de provas, o embargante alegou que foram utilizados documentos colacionados pelo Ministério Público após a contestação, o que violaria o devido processo legal. O voto do relator rejeitou a tese sobre o fundamento de que foi garantido o contraditório, mas sem enfrentar o principal questionamento da defesa, ou seja, a ausência de requerimento formal do Ministério Público para a produção de provas tardias. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige que o momento adequado para a juntada de documentos seja na fase instrutória regular, salvo se houver fato superveniente, o que não restou demonstrado nos autos. Nessa senda, a decisão ignorou o princípio da preclusão e não analisou o impacto da juntada tardia de provas que resultou no acordo embargado. Que pese o intento do nobre relator, à época, de assegurar ao demandado o contraditório e ampla defesa, conferindo-lhe novo prazo para se manifestar após a apresentação das provas documentais com a inicial, com todas as venhas, o devido processo legal não foi observado, pois, consoante reza a legislação eleitoral, as representações e ações eleitorais que visam apurar a prática de fraude nas cotas de gêneros ou qualquer tipo de abuso no processo eleitoral seguirão o rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490, que não ocorreu na espécie. Nos termos do citado dispositivo, é ônus do autor apresentar com a petição inicial provas, indícios e circunstâncias que autorizam a deflagração da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Está previsto no inciso 1º, a linha C do artigo 22, da Lei Complementar 6490. Também é regra que no ato da notificação, entenda-se citação, se entrega ao réu o conteúdo da petição e cópias dos documentos que a instruem. Também está na linha A, o inciso 1º do artigo 22. Portanto, à luz das normas vigentes, a preclusão decorrente da apresentação intempestiva dos documentos que deveriam acompanhar a petição inicial é manifesta. É disso que o autor tem o ônus de apresentar com a propositora da ação os elementos mínimos probatórios capazes de subsidiar suas alegações, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso 1º do CPC. Com base em tal dispositivo, conclui-se que a lei não autoriza a admissão de documentação apresentada a destempo pelo representante nestes autos, salvo justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo, fato superveniente. Considero que a reabertura de prazo para o demandado se manifestar sobre as provas apresentadas pelo embargado após o comando judicial não tem um cordão de sanar o vício processual constatado no nascedouro, seja por faltar-lhe embasamento legal, seja pela ausência de justificativa para a juntada tardia, já que o órgão ministerial, ao tempo do ajuizamento da ação, tinha posse da documentação intempestivamente apresentada, não podendo ser considerado como fato novo. Sobre o tema, eu trago um precedente do Tribunal Regional de Goiás, julgado no dia 5 de maio de 2023. Peço só venha para ler o dispositivo aplicado a este caso. O tribunal disse naquele julgado que é ônus do autor apresentar com a petição inicial provas e indícios e circunstâncias que autorizem a deflagração da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial,
assim como também é regra que no ato da notificação citação se entrega ao réu o conteúdo da petição e cópias dos documentos que a instruem. Inadmissível a juntada de documentos probatórios que deveriam acompanhar a petição inicial, mas só foram colecionados ao feito após a oferta da defesa, ante a manifesta preclusão. Aspas, desse julgado do TRE de Goiás. Desse modo, resta configurada a omissão quanto à análise da tempestividade das provas novas juntadas, devendo ser afastadas aquelas juntadas interpetitivamente. O segundo ponto alegado pelo embargante... Permanece o foco no juiz Givaldo Valente. O embargante argumenta que não teve acesso a todos os elementos produzidos na investigação, comprometendo-se a plenitude do contraditório. O voto do relator afastou a alegação ao afirmar que os advogados tiveram acesso aos autos, mas não verificou se esse acesso foi integral e oportuno. A ausência de paridade do acesso à prova é fator suficiente para comprometer a validade do julgamento. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que provas obtidas sem observância do contraditório podem ser declaradas imprestáveis. Tem aqui um HC do Amazonas, 127/900. Portanto, o acordo impugnado, ao não verificar se a defesa realmente teve tempo hábil para contrapor as provas juntadas pelo Ministério Público, incorreu em omissão relevante, justificando a reforma do julgamento. Quanto ao terceiro ponto, relativo à utilização exclusiva de provas inquisitoriais, outro ponto crucial é a alegação de que a condenação baseou-se apenas em provas colhidas na fase investigativa, sem produção de provas judicializada. O relator sustentou que a jurisprudência permite o uso de provas inquisitoriais, desde que submetida ao contraditório. No entanto, os autos indicam que não houve confirmação das provas por testemunhas ou outros elementos indiscutíveis, configurando uma violação ao princípio da presunção de inocência. O TSE já decidiu que não se pode condenar exclusivamente com base em provas colhidas em fase inquisitorial, sem a sua devida ratificação em juízo. Um acordo de relatoria do ministro Edson Fachin. Dessa forma, há obscuridade na motivação da condenação, pois não há elementos que justifiquem a utilização exclusiva de provas obtidas antes do contraditório judicial. Por fim, o último argumento apresentado pelo embargante, relativo à ausência de demonstração da anuência do embargante. O embargante também sustenta que não há comprovação de sua participação ativa na suposta fraude à cota de gênero, mas apenas indícios de relação política com os demais envolvidos. O voto do relator cita a jurisprudência, segundo o qual não é necessário que o candidato pratique diretamente o ilícito, bastando o benefício, restando assim irretocável esse ponto. Essa alegação, senhor presidente, ela não merece acolhimento. O voto do relator cita a jurisprudência, segundo o qual não é necessário que o candidato pratique diretamente o ilícito, bastando o benefício. Há de ressaltar que essa questão foi pacificada pelo Tribunal Superior Eleitoral ao editar a súmula 73, que dispõe, abre aspas, a participação ou anuência do candidato beneficiado na prática da fraude à cota de gênero não é condição necessária para a configuração do ilícito e, consequentemente, sanção de cassação do demonstrativo de irregularidade de atos partidários, o DRAP, diplomas e o mandato de candidatos beneficiados. Diante da súmula, rejeito essa parte da alegação do embargante, pois a sua participação ativa não é exigência legal para que ocorra a responsabilização pela fraude à cota de gênero. Diante disso, senhor presidente, com todas as vênias ao eminente relator e aos demais membros que o acompanharam, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e determinar o refazimento do julgamento, sem considerar as provas juntadas tardiamente e sem acesso integral à defesa. Por fim, rejeito o argumento da ausência de anuência do embargante, pois, conforme súmula 73 do TSE, a sua participação ativa não é requisito essencial para a configuração da fraude à cota de gênero e as suas consequências jurídicas. Como eu voto, senhor presidente?
Imagem ampla do plenário. Só uma retificação, na verdade, é um julgamento em conjunto de 2 embargos de declaração. Eu Em só ambiente mencionei virtual, eu desembargador mencionei João os Lage. dois, era o embargo de declaração 601.623 de 2022, e o segundo embargo de declaração é o 601.668 de 2022. O primeiro quanto a uma AIME e o segundo quanto a uma AIGE, em que é embargante em ambos os recursos Júlio Osvaldo Queiroz Oeiras e embargado o Ministério Público Eleitoral. E eu anuncio, então, o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu os embargos e, no mérito, por maioria, rejeitou ambos os recursos, vencido o juiz Rivaldo Valente, tudo nos termos dos votos proferidos. Então, desembargador Torque, agradeço profundamente, sei que Vossa Excelência tem uma missão agora, amanhã, né? As 2 missões, uma, enfrentar uma pauta duríssima que nós temos amanhã, os processos de Vossa Excelência terão prioridade, certamente, e depois uma boa viagem ao Oiapoque, tá bom? Presidente, desembargador Torque, aguarda só um pouquinho, por favor. A Cleime está me alertando Imagem aqui, ampla do plenário. a Com a palavra, secretária, desembargador Carmo e Antônio. deveria ser Vossa Excelência, desembargador Carlos Torque, o relator. Sim. Presidente, perdão, o presidente. Foco no desembargador Carmo O relator Antônio. dos embargos, Não, quem deveria presidir deveria ser o desembargador Carlos Torque. A Cleime está me alertando, Vossa Excelência poderiam dar uma conferida. Ratifico os termos da presidência do desembargador João Lage. Ok. Eu os vejo, meus caros colegas, eu acredito que Imagem vou fazer ampla do o plenário. processamento de minha relatoria no dia 24, mas à disposição quando for preciso. Muito bom. Vou trabalhar todas e todos. Obrigado. E vamos mais um diamante. Não sei onde vai dar tanta camisa. Vou colocar fazer Em ambiente virtual, uma coisa aí na desembargador parede para Carlos colocar os Torque. seus slides. Parabéns aí mais uma vez a todas e todos. Tudo de bom. Então, agora vamos Imagem chamar ampla do plenário, agora em ambiente virtual, desembargador João Lage. Item 4 da pauta é o recurso eleitoral número 600.143 de 2024, origem Macapá. O recorrente é Samuel Lima Salles Júnior e o recorrido Ministério Público Eleitoral. Este processo é de relatoria do eminente juiz Rivaldo Valente, e comporão a turma julgadora com ele os juízes Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eminente pares, doutora procuradora regional, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Samuel Lima Salles Júnior, candidato a cargo de vereador nas eleições Foco no municipais de juiz Macapá, Rivaldo Valente. em Macapá, em fase da sentença proferida pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral do Amapá, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e aplicou-lhe multa no valor de R$15 mil em razão da realização de evento caracterizado como showmício, em afronta ao disposto no artigo 39, parágrafo 7 da Lei Eleitoral. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, síntese, a inexistência de prova inequívoca da realização de showmício, alegando que o evento foi uma reunião política legítima, sem apresentação artística ou qualquer espetáculo voltado ao entretenimento dos eleitores. Argumenta ainda que, em que pese seja imputado ao evento a característica de propaganda irregular, não haveria previsão legal para a aplicação de multa em situação nesse contexto. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a representação por propaganda irregular na modalidade showmício e afastar a multa aplicada. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defende a manutenção da condenação, destacando que a realização de evento festivo com a presença de bateria de escola de samba e outros elementos visuais e sonoros caracterizou propaganda eleitoral irregular. A se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso, sustentando que a norma não prevê aplicação de multa para o caso concreto,
razão pela qual pugna pela exclusão da sanção pecuniária, mantendo, contudo, o reconhecimento da prática de irregularidade. É o relatório, senhor presidente. Do relator, Imagem passa a ampla do palavra plenário. à ilustre doutora Sara, para parecer. Obrigada, senhor presidente. Ilustres Imagem ampla do julgadores, plenário. o Ministério Público reitera os termos do parecer. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, o recurso é tempestivo e atende os requisitos formais, razão pela qual dele conheço. Eu, não havendo divergência, está conhecido. Pode prosseguir. Presidente, eu vou fazer, o meu voto foi disponibilizado, eu Foco vou fazer no juiz resumo Givaldo aqui do Valente. que está no meu voto. Como havia relatado agora há pouco, o recorrente alegou que o evento foi uma reunião política legítima, sem apresentações artísticas com fins de entretenimento, e que a multa aplicada não possui previsão legal. O MP eleitoral, no primeiro grau, defendeu que houve propaganda irregular, pois o evento contou com baterias de escolas de samba, instrumentos musicais e show motociclístico. A Procuradoria Regional Eleitoral, ela opinou pelo provimento parcial do recurso, mantendo o reconhecimento da irregularidade, mas excluindo a multa por ausência de previsão legal. Senhor presidente, o meu voto está fundamentado em jurisprudência do TRE do Maranhão e do TRE do Pará, razão pela qual eu reconheço que o evento configurou showmício, pois incluiu manifestações artísticas e visuais destinadas a animar os presentes. No entanto, seguindo os precedentes das cortes regionais citadas, entendo que não há previsão legal para aplicação de multa nesse caso, razão pela qual, em consonância com o parecer do órgão ministerial, eu voto pelo provimento parcial do recurso, mantendo o reconhecimento da irregularidade, mas afastando a multa de R$15 mil por ausência de previsão legal. É como eu voto, senhor presidente. Feito como vota juiz Carlos Antônio. Eu acompanho o ilustre relator, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Imagem ampla do plenário. Juiz Atina Souza. Acompanho o relator, presidente. Juiz Normande Souza. Eu também o acompanho, excelência. Eu também acompanho e anuncio o resultado do TRE do Amapá. Unanimidade conheceu e deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto do juiz relator. E ambiente virtual, desembargador João Lage. Eu desejo um bom início de semana a todos. Lembrando que a nossa próxima sessão é na sexta-feira, às 4 horas, tá bom? Então tenham todos um bom resto de dia, um bom descanso e até lá. Está encerrada a nossa sessão. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados.